Olá, minhas queridas seguidoras, meus queridos seguidores, os apaixonados, eternamente apaixonados pelo rádio. Hoje vocês vão se deliciar com a nossa conversa. Para começo de assunto, vamos lá. Você está falando com o Luiz Fernando Walhoca no canal do YouTube, que tem o meu nome. Não se esqueça dos 2 Cs, porque de uns tempos para cá eu virei italiano. Legítimo. Então, você consegue sintonizar toda a história que nós estamos contando. Ou seja, são vários capítulos, algumas séries com diversos capítulos, e nós estamos contando a história das pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. É um rádio centenário, é um rádio que viveu e vai viver por muitos e muitos anos, e sempre que possível a gente vai buscar uma voz daquelas que a gente sente saudade, ou daquelas com quem a gente viveu e permaneceu no ar durante muito tempo, mas a gente viveu emoções gostosas. Hoje é um dia desses. Então, eu vou chamar aqui no papel de Old Fisherman, porque ele está parecendo um velho pescador que era... Depois eu conto a história. Vamos chamar primeiro o meu amigo César Rosa. Vem para cá. Tudo bem, César? Luiz, que prazer estar falando com você. Você que faz parte da minha vida, sua família, seu pai, que eu tive o prazer de conhecer, a sua mãe. E a gente está aqui para contar um pouquinho do rádio. Para mim é fantástico e maravilhoso. Bom, independente de qualquer coisa, você tem culpa no cartório, porque você fez um bom período. Aliás, o bom período não é só em tempo, é um momento importante da história do rádio em que nós vivemos e passamos emoções para os nossos ouvintes, os nossos queridos amigos, seguidores, sim, porque onde a gente ia com uma promoção ou outra, já tinha um bando de gente. Nós vamos contar tudo isso, mas a princípio, eu acho importante, até porque eu não sei tudo, eu quero saber onde nasceu César Rosa e como foi o começo da vida do menino César. Luiz, me permite até te chamá-lo de Lu pela liberdade, Claro. Pela convivência que a gente tem. Bom, Lu, eu nasci em São Joaquim da Barra. Eu acho que é uma cidade que deve ter uma água boa para o rádio, para a radiodifusão e para os radialistas, porque também é a terra do Rolando Boldrin, é a terra da Ana Maria Braga, do Moacir Bombig, de tantos outros radialistas, né, que passaram, nasceram por lá, beberam daquela água e depois trilharam um caminho, principalmente no rádio de São Paulo. Espera um pouquinho só, eles beberam água ou beberam o conhaque de Alcatrão de São Joaquim da Barra? Você sabe que o conhaque, ele é de São João da Barra, mas a semelhança com o nome de São Joaquim da Barra fez nascer lá também um conhaque. E aí eles abreviaram o nome, Joaquim, e ficou parecendo um João disfarçado. E toda vez que eu vou para São Joaquim da Barra, me pedem, traz o conhaque. Eu falo, olha, não é de lá, mas eu trago. Tá bom, então prossiga, desculpa a brincadeira aí, só para amenizar. A rádio lá, Luiz, era só uma emissora de AM local, né, de pouca penetração regional, porque era potência baixa, né? Mas a gente tinha influência das rádios feitas no Rio de Janeiro, feitas em São Paulo. Então, nós recebíamos a influência do rádio feito em São Paulo, né? Principalmente da Rádio Bandeirantes, da Rádio Tupi, da Difusora, da Excelsior. Do Rio de Janeiro, a gente ouvia muito a Jornal do Brasil, a Rádio Mundial, depois veio a Tamoios. Enfim, essas rádios foram influenciando aqueles profissionais que trabalhavam lá. E a Meca virou São Paulo, né? Todo mundo que trabalhava queria vir para São Paulo. Mas antes, a gente tinha alguns estágios e alguns pedágios a pagar. Você tinha que cursar a universidade, que a cidade não tinha, portanto a gente ia para Ribeirão Preto, que era o mais próximo, ou Franca, né, que é da região de Franca. Mas São Joaquim está de Ribeirão Preto 70 quilômetros. Mas era uma batalha naquela época, porque eu falo aquela época que é anos 70, né? Já tinha muitas coisas facilitando a vida, mas
perto de hoje eram coisas complicadas. Então a gente morava em São Joaquim, ia até Ribeirão Preto, fazia faculdade, voltava. E eu tive a felicidade de entrar numa universidade que tinha uma emissora de rádio. E aí, lógico que eu me aproximei e falou, não, você vai trabalhar aqui. Aí me deram bolsa de estudo, eu tive a oportunidade de estudar e trabalhar na mesma universidade. E aí eles me achavam muito esforçado, e eu era. Me deram até moradia, porque eu venho de uma família muito simples, né? E me deram moradia. Não, você vai ficar aqui, nós vamos fazer de você um grande homem do rádio e tal. E aí eu tive a oportunidade, no meio do tempo, de ir para Excelsior. Saiu um dos funcionários que também tinha estudado na faculdade, que era um outro locutor de uma voz belíssima. Ele só teve, eu não sei se é felicidade ou infelicidade, de ter a mesma voz do Sérgio Chapelain. Botaram até apelido nele de Jorge Chamberlain, né? Tamanha era a semelhança da voz. Mas ele gostava muito do interior, ficou pouco tempo em São Paulo, se encheu daqui, né? Falou, vou voltar para o interior. Nessa volta, como a gente tinha feito amizade em Ribeirão Preto, ele falou, César, tem a oportunidade de você fazer teste na Rádio Excelsior. Eu falei, vou lá. Mas eu pensei que fosse eu apenas a fazer o teste, Luiz. Eu chego na Excelsior, a fila dobrava o quarteirão, e até na famosa padoca, né, de tantas boas lembranças, e dava a volta no quarteirão. Eu falei, não vou nem fazer esse teste. Imagina, esse povo de São Paulo aqui deve estar cheio de gente boa. Passei no teste. O Antônio Celso, que era o diretor na época, falou, olha, ô Leão, você pode começar na terça? Isso era quinta-feira. Eu falei, nossa, eu preciso trancar minha matrícula na faculdade, eu preciso deixar outra pessoa no meu lugar, na rádio onde eu estou. Gostei disso, viu? É menino responsável. Então vai lá e volta. Então, em vez de terça, você começa na quinta. Bom, de qualquer forma, menos de um mês eu já tinha voltado para São Paulo e começando a minha vida na Excelsior, isso em 1979. Passei rapidinho, viu, Luiz, por algumas partes, né? Mas pulando de São Joaquim para São Paulo, passando por essas situações dessas emissoras. Bom, curioso é que a gente sempre tem o objetivo de contar para as novas gerações que nos acompanham sempre com muita atenção, porque eles pretendem chegar ao estrelato, pretendem chegar onde você já chegou e querem aprender com essas lições de vida que nós costumamos passar nas conversas. Então, eu aproveito para citar duas palavras que até estão na moda hoje e que elas estão sempre vivas, mas hoje elas têm uma importância diferente. O que a faculdade e o que a emissora de rádio fizeram com você no interior foi exatamente investir. Viram o seu valor, acreditaram, por isso é que facilitaram algumas coisas, como você citou, e investiram em você. Quando você vem para São Paulo e vê aquela fila, nós devemos estar falando de Rua das Palmeiras, ali no bairro de Santa Cecília, aquela fila enorme para ser um locutor de um horário, né? Com tanta gente boa assim, porque São Paulo sempre foi o celeiro e sempre abraçou gente de todas as partes do Brasil. Então você poderia, sem saber, estar ali junto com vários locutores de outros estados, de outras cidades, etc, etc. Mas você venceu. Então, vai outro exemplo de vida para os nossos jovens e os nossos amigos que nos acompanham. É preciso perseverar. Se você não acreditar em você, se você não tiver aquela força interior de dizer assim, não, eu sou bom, por que eu não posso? Um vai ganhar, porque não eu. E você comprovou que pouco tempo depois já estava de volta, tinha que pegar roupa, tinha que fazer mala, tinha que procurar onde ficar. Aliás, onde você ficou quando chegou em São Paulo? Pergunto isso porque muita gente foi para a pensão, outras pessoas foram para a casa de algum parente ou amigo. Onde foi dormir César Rosa assim que chegou em São Paulo? Ô Lu, olha que coisa engraçada.
logo quando eu cheguei, eu tinha parentes, tios, primos aqui em São Paulo, mas eu também tinha um lado meu que era meio teimoso, e eu sou de Touro, como todo bom taurino muito teimoso. Não, eu vou me virar. Eu vou fazer o meu espaço. E perguntei ali, né, Celso, isso com as malas lá no estúdio, tá? Onde é que eu poderia ficar? Ele falou, olha, tem uma pensão aqui perto do estúdio não, do Teatro São Pedro, que é na rua Barra Funda, e era na rua, a Rádio Excelsior era na Rua das Palmeiras, portanto, a Rua Barra Funda era uma rua de baixo, né? 3, 4 quadras eu chegava lá. É Mas, uma inclusive, tem transversal. locutor que já mora lá tal. Falei, então tá legal, eu vou lá. Por coincidência, a dona da pensão falou, olha, você quer ficar junto com outro locutor que também trabalha na Celso? Eu falei, fico. Eu já de ouvir falar, e era o Sérgio Boca, então nós fomos companheiros de quarto naquela oportunidade. Foi bom, porque o Sérgio já tinha uma experiência de São Paulo, né? Ele já estava há mais tempo aqui, ele já tinha trabalhado em outra oportunidade aqui, e ele estava retornando a São Paulo naquela ocasião. Então, me apresentou a cidade de São Paulo, que eu conhecia a cidade de São Paulo, primeiro, por ouvir. Eu ouvia muito o Hélio Ribeiro, Luiz. E o Hélio Ribeiro, ele retratava a cidade de São Paulo como eu nunca vi, né? Lembro dele fazendo entrevistas, falando dos problemas de trânsito que já existiam naquela época, do problema de viabilidade das pessoas. Então, ele falava muito e retratava. E quando eu ia passando nos lugares, né, eu ia identificando aquilo que ele falava. E aquilo para mim era fantástico, né? Porque eu sou apaixonado por São Paulo. Eu nasci em Tuverava, que é próximo a São Joaquim da Barra, e fui para São Joaquim com 9 meses. Mas eu te digo que eu nasci na Promatre, viu? Que eu sou um paulistano falso, adoro tudo aquilo que as pessoas maldizem de São Paulo, mas é uma relação de amor e ódio com essas coisas da cidade de São Paulo, que é como se eu tivesse aqui nascido, né? Quando eu vi aquela bandeira tremulando no alto lá do edifício do Banespa, na época era Banespa, né? Eu fiquei arrepiado. Aí eu ando um pouquinho, saio no viaduto do Chá, olho lá embaixo, vejo a 23 de maio, ando um pouco mais, eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar, aqui que eu tenho que vencer. E legal que pouco tempo de Excelsior, é isso que você falou, Luiz. Eu acho que eu não sabia que não podia e fui fazendo. Muita gente falou, imagina, nós somos do AM e você quer fazer FM. Eu falei, não, eu quero fazer tudo que tiver pela frente, eu quero gravar comerciais, eu quero... Não, mas alguns locutores um pouco mais pessimistas falaram, não, mas eu já estou aqui há tanto tempo, não dá. Eu falei, dá. Aí eu lembro que da Excelsior, ainda na Excelsior, eu fui trabalhar também na Transamérica, porque era uma rádio que estava começando, e fazia programação gravada. E então permitia, né, que eu saía da Excelsior, fazia pela manhã. Olha a responsabilidade. Eu entrei no horário que era feito pelo César Fofá, que era a grande atração da Excelsior naquela época. Tamanha era a atração que ele... E eu pensei que eu fosse entrar no horário do Jorginho Chamberlain, mas não. Eu entrei no horário que fazia o Cezinha, porque ele estava indo para a Globo AM. Né? Ele fez muito sucesso, ele estava indo para lá, e eu entrei naquele horário que ele fazia. Então dava tempo, era pela manhã, eu saía dali, almoçava e ia à tarde para a Transamérica. Na Transamérica, eu conheci... Espera um pouquinho. Ah, Nós estamos avançando muito rapidamente. Eu quero saber de alguns detalhes para não perder o bonde da história. Uma coisa que não é tão importante, mas o Boca, que já conversou com a gente, não falou desse porém. Então, eu preciso saber, até porque as pessoas que nos acompanham são muito curiosas. Quem roncava mais? 2 vozeirões, 2 locutores de voz super grave, dormindo juntos no mesmo quarto na pensão em que você veio ficar ali na rua Barra Funda. Quem roncava mais? ô Lu, eu vou te falar um negócio. Eu e o Boca éramos tão magros, mas muito magros.
Acho que você chegou a me conhecer magrinho. Sim. Hoje eu já passo dos 100 quilos, né? Mas naquela época eu vestia camisa P, né? Camisa 3 ficava grande para mim. Calça, eu lembro que teve um lançamento da Starup, que era uma patrocinadora da Excelsior na época, e deram calças. Para mim, eles me mandaram uma calça. Eu falei, não, ficou muito larga. Não, então vou ter que te mandar infanto-juvenil. Pra você ter uma ideia. Então, magro, eu e o Sérgio não tinha ronco. Hoje não. Se fosse hoje, acho que os dois teriam morrido ou um matado o outro. Né? Era uma sinfonia. Época... Ok. Agora, a segunda intervenção deste momento. Você nasceu em Ituverava. Eu juro que não sabia, nunca, olha que eu te conheço há anos, não sabia de nada disso. Eu tenho 2 grandes amigos, entre outros tantos, que nasceram lá. Você os conhece, Ivan Lins e Vitor Martins. Não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ivan. Na verdade, quem nasceu em Ituverava foi o Vitor. O Ivan é cidadão ituveravense, porque pelas parcerias, eles inclusive fizeram uma música que é linda, aquela Minha Ituverava. Sem dúvida. Mas o Ivan, ele é carioca, né? Ele é cidadão ituveravense. O Vitor, que é de Ituverava. Não sabia. O Vitor, sim, eu trabalhei com ele, inclusive, quando morei nos Estados Unidos, nós tivemos uma parceria muito grande. Eu praticamente resolvi alguns problemas da gravadora lá nos Estados Unidos, inclusive produzi um show da nossa querida Rosa Passos, uma das grandes cantoras brasileiras que não tem o valor devido até hoje, mas canta sensacionalmente. Rosa Passos mora em Brasília, é casada com um ex-ministro dos transportes, um profissional de carreira que esteve ministro no passado. E só para aproveitar a oportunidade, Rosa, no show que nós fizemos lá na Lincoln Road, eu estava sozinho, o Vitor me ligou e falou, ela vai fazer um show aí, se vira, me ajuda e produz, porque tem ela e um contrabaixista. E eu chego lá, tinha fila para entrar. Nunca imaginei, e nem eu, que sou do ramo, confesso, sabia como era importante a Rosa Passos em Miami. Estou falando de São Paulo. Sabe qual é o problema da Rosa? Ela canta muito. Esse é um defeito, ela canta demais. Né? Incrível. E eu não sei, eu tenho... Talvez a gente esteja falando dessa mesma época. Eu lembro de um CD que foi lançado dela. É aquele CD que você põe, toca, quando você percebe, chegou na última faixa. Então, é demais, ela canta demais, ela tinha um misto do que a Elis fez com alguns autores, ela foi buscar alguns autores que eram desconhecidos, que depois se projetaram, né, e faziam obras muito bonitas. Então, eu acho que o grande defeito da Rosa é cantar demais. Muito bom. Vamos seguindo, então. Você estava na Rádio Excelsior. Quanto tempo você ficou na Rádio Excelsior AM de São Paulo, a máquina do som? Olha, Luiz, eu tive 3 passagens pelo Sistema Globo. Mas essa primeira oportunidade, eu fiquei pouco tempo, porque, como eu te disse, eu fui para a Transamérica no mesmo período que a Excelsior. E lá eu conheci o Carlos Tausan, que fazia a coordenação da Transamérica naquela época. E ele estava saindo para um projeto novo, que eu já tinha ouvido falar, que estava fazendo muito sucesso no Rio de Janeiro e tal, mas ainda não tinha ouvido com a devida necessidade. Eu era um fã das rádios de AM, então eu achava que aquele projeto do FM que estava vindo era meio esquisito ainda, né? Por ser fã da Rádio Jornal do Brasil, da Rádio Mundial, das rádios cariocas, eu ouvia pouco. Bom, ele estava trazendo para São Paulo a Rádio Cidade. E por conhecer a mim, ele falou, olha, vai lá que a gente vai fazer um teste. E eu não tinha feito o teste com ele na Excelsior. Na verdade, quem fez o teste foi uma outra pessoa, que era o Eloy De Carlo, que era um outro locutor famoso, ainda é um locutor no Rio de Janeiro, muito famoso.
mas ele estava aqui em São Paulo, ele que fez o teste comigo. Aí o Carlos falou, olha, eu estou saindo da Transamérica, mas vai lá, vai fazer um teste, me deu o endereço, eu fui. E talvez por eu ter tido a oportunidade de ser um locutor, operador numa outra rádio que eu havia trabalhado, era um projeto novo que ele estava trazendo, isso tenha facilitado um pouco. Não é que eu fosse melhor ou pior que outros que não passaram naquele teste que foi feito na época. Então, a minha primeira passagem pela Excelsior foi pequena. Eu acho que foi aí questão de... Não deu nem um ano, porque logo depois a Rádio Cidade já estava no ar, e o horário que eu fui escalado para fazer coincidia com o horário que eu fazia na Excelsior. O meu diretor era o Antônio Celso, ele falou, ô Leão, vai que você tem chance, você consegue, e se der tudo certo lá, a gente vê um outro horário aqui para você. Mas eu me envolvi tanto no projeto da Rádio Cidade que eu acabei não voltando, né, para a Excelsior. Eu só fui voltar muito tempo depois, quando eu já voltei para o FM do Sistema Globo, né, que eles estavam mudando de rádio Excelsior FM para Globo FM, né, e foi quando eu voltei. E aí passei um bom tempo. Aí dessa outra vez eu passei mais tempo lá. Ok. Então nós já temos aqui um pequeno panorama da chegada do nosso querido César Rosa e de encontro de algumas facilidades e outras oportunidades não muito fáceis. Dos citados, eu me lembro do Chamberlain, porque acho que trabalhei um finalzinho de espaço com ele quando eu estava entrando. Eu entrei na Excelsior em 1975, ele ainda era um dos nomes da faixa, digamos que noturna. E o Eloy De Carlo já deu a honra de conversar com a gente nesta mesma série Vozes do Brasil, contou grandes novidades, falou de bons momentos dele em São Paulo, e hoje ele, como professor universitário no Rio de Janeiro, atualizou-nos contando o que é que ele está fazendo. A voz continua sendo marcante, bonita, o timbre firme, isso é sempre agradável. Se você quiser, aproveitando para fazer um merchan, você que está acompanhando essa nossa conversa dentro da série Vozes do Brasil, entrando no YouTube, no canal do Luiz Fernando, você encontra, entre outros, também o nosso Eloy De Carlo e outros tantos locutores. César, nós precisamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a Rádio Transamérica, que você citou, não é uma rádio conhecida como é hoje. Aliás, hoje ela está um pouco descaracterizada, porque ela passou a fazer parceria com a CNN, e ela tem noticiário, ela virou um pouquinho mais uma rádio de hard news junto com a parte musical. Mas ela teve uma participação no mundo jovem muito forte, um pouco pelo pop, um pouco pelo rock. Mas a rádio da qual você participou foi aquela da Beautiful Music, é isso? Que era um cartucho não, era uma sequência de cartucheiras em formato carrossel, né? Eles iam entrando todos na sequência, a rádio era pré-gravada, e a seleção musical era aquela delícia de ouvir, porque o saudoso doutor Aloysio Farias, que foi meu chefe, meu patrão, ele gostava de ouvir boa música, e ele não tinha outras rádios que faziam esse momento da vida dele, então ele falou, então eu vou fazer uma rádio que tenha isso. Isso foi uma conversa que nós tivemos antes de eu ser contratado, ou na época da contratação. Então, a Rádio Transamérica, que você citou, era uma rádio de pré-gravada, com música instrumental, é o que, mal comparado, seria hoje uma Alfa ou uma Antena 1. Isso? Exatamente, Lu. A Excelsior, ela fazia uma rádio pop jovem, né, que eu fazia. Né? Se a gente for qualificar, né, dentro do que a gente tem hoje. E a Transamérica era realmente... Dava para fazer gravado, porque a gente não fazia apresentações de música. Né? A gente dava algumas notícias sobre alguns artistas, anunciava a próxima canção que ia tocar, ou falava o nome da que tinha tocado. E o legal é que ele fez um time de vozes que eram marcantes do AM, né? Eu lembro o Preguinho, você vai lembrar dele, né? O nosso querido Preguinho foi
trabalhou com você também muito tempo, né? Deixa eu ver, eu não quero citar nomes para não esquecer ninguém, mas era um time muito legal, o Dedé Gomes, era um time bacana que a gente ouvia, e eu acho que pelo doutor Aloysio, né? Falou, não me encha o saco com esses moleques gritando, não. Fala o nome da música que eu quero ouvir, Elis Regina e Rosa Passos, né? Então, eu acho que era realmente esse o objetivo da rádio naquela época. E essas suas 3 passagens pelo Sistema Globo, já citadas, o Sistema Globo em São Paulo, é bom a gente relembrar, porque nós sabemos, porque participamos, mas muita gente não sabe, nem sempre a tal da Wikipédia ou o Google conseguem passar a informação original, correta, exata. Então, quem ajudou a escrever essas páginas da história do rádio tem um pouco mais de, com perdão da falsa modéstia, de contar um pouco mais aquilo que a gente viveu, né? E com mais segurança, garantindo a informação correta, sem fake news. A Rádio Excelsior correspondia à Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que era do mesmo Sistema Globo de Rádio. A Rádio Nacional de São Paulo, que depois se transformou em Rádio Globo, representava a Rádio Globo do Rio de Janeiro, e aqui pelas associadas, concorrentes diretas, a Rádio Tupi, no Rio e em São Paulo, e a Rádio Difusora de São Paulo, que correspondia mais ou menos à Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro. Né? Aí você está na Transamérica, mas entrando ou embarcando num projeto do nosso querido, saudoso Carlos Townsend. Aí tem história, contar para nós. Olha, quando eu me descobri dentro do time aprovado pelo Townsend, eu comecei a me inteirar de quem era o Carlos Townsend, aquele garoto, né? Recém-chegado dos Estados Unidos, onde ele tinha feito universidade, tinha feito rádio na universidade, tinha aprendido a colocar o locutor fazendo a própria operação, mas muita gente falava na época que ele ia acabar com os operadores. Ele falou, muito pelo contrário, eu estou criando uma terceira via, né, de profissionais, é aquele locutor e operador, não quero tirar o operador dessa história. E treinamos muito, ele chegou a um time e a rádio iria ser inaugurada no dia do aniversário de São Paulo. Isso no ano de 1980, se eu não me engano, certo? 1980, 25 de janeiro de 1980. Naquele período em que eu estava treinando também para ser eu não sei que nome daria naquela época, mas acho que um disc jockey, né? Eu ainda estava na Excelsior, então eu saía da Excelsior, ia para lá para treinar, e nós fazíamos, Luiz, porque a rádio estava fora do ar, e ele não queria colocar nem uma expectativa, vem aí, não. Ele falou, não é assim que eu vou fazer. Então o estúdio estava montado, era todo com cartucheiras, né? Que era a coisa nova daquela época, e falou, olha, vocês vão fazer o horário, cada um nos seus respectivos horários, eu já vou pagar o salário de vocês vão ficar aqui trabalhando, mas vocês vão fazer o horário, como se estivesse no ar. E eu vou colocar um transmissorzinho saindo dessa mesa aqui. Aí tinha um engenheiro lá que gostava muito de fazer invenções, ele inventou umas coisas que até hoje a gente usa, e ele fez um pequeno transmissorzinho e jogava na sala do Carlos, que a gente chamava ele carinhosamente de Charlie na época, né? E ele ficava lá ouvindo a rádio e apontando os defeitos, falou, não é isso, não é assim, olha, teu inglês precisa dar uma melhorada nessa música, nessa aqui, você aproveita a introdução da música. Luiz, ele falava, olha, vocês têm que ficar tão afiados, no dia que vocês entrarem no ar, tem que parecer que vocês já estão há um ano no ar. E foi o que aconteceu. O dia 25 de janeiro, Paulinho Leite abriu a rádio às 6 horas da manhã, tocou Sampa,
e tocou o tema da Rádio Cidade, que nós fomos para o Rio de Janeiro gravar, que é uma boa história essa também, que era o rapper, né, que tinha na época, era um rap, feito pelos rappers do Sugar Hill Gang, que estava começando a entrar, né, no estilo de música que a gente tem hoje. Roupa Nova fez a base para a gente fazer essa gravação. Então foi assim, Paulinho Leite abre, César Rosa às 10 horas, às 2 horas eu saía, cada locutor fazia 4 horas, depois tinha o Edmir Rabelo, às 6 da tarde entrava a Selene Araújo, que saía às 10, às 10 entra o Beto Rivera, e das 2 até às 6 da manhã, a rádio parava, né? Não era 24 horas. E esse formato ficou um bom tempo no ar, trazendo voz para o FM, que o FM não tinha voz, né? A gente tinha boas músicas, alguma coisa gravada, mas eu me lembro que você me falou um negócio, Luiz, que a gente teve a oportunidade, falou, César, você tem um negócio assim, parece que você põe a pessoa no colo e fica contando umas histórias para ela no rádio. Até hoje eu penso isso. Aí eu falava, olha, aí você me incentivou, falou, faz isso porque é muito legal no ar. Eu nunca me esqueço, Luiz, isso já tem 40 anos, sei lá, que você me falou, mas eu não me esqueço. Você falou, olha, eu me sinto como se tivesse assim, senta aqui que eu vou te contar uma história. E isso pegou. Só que não tinha nas outras rádios, né? Eu fazia isso, Paulinho fazia, os outros meninos faziam. Isso durou uma sequência aí de 1 ano, 2 anos, eu não sei te precisar com exatidão a data, até que o Tutinha, o dono da Jovem Pan, resolveu fazer também a rádio parecida com a Rádio Cidade. Falou, estou perdendo espaço, vou fazer. As datas eu tenho aqui, eu vou contar. O que eu quero dizer para você é que realmente o estilo da rádio era de conversar com um amigo bem próximo. Isso sim foi a grande vitória do Carlinhos, foi conseguir fazer uma rádio que conversasse com as pessoas. A gente sabe muito bem que desde que o rádio nasceu, ele foi companheiro e ele é companheiro das pessoas todas. Ou seja, tem alguém falando aqui, no estúdio, sozinho, às vezes, um microfone, sabe-se lá a que horas da noite ou da madrugada, mas tendo uma pessoa do outro lado, carente, necessitada, chateada, sozinha, precisando de uma palavra amiga, lá está o rádio, lá está o locutor do outro lado. Até aí a gente já sabia disso. Agora, o conversar com as pessoas, e sem demérito para nenhum dos nossos colegas citados ou não, o rádio fazia essa comunicação e o estilo da Rádio Cidade fez um pouco mais. Não era falar aqui, eu aqui dentro, e você aí só na sua casa. Era você se projetar, né? Você não, os colegas se projetarem para do lado da pessoa, ou falar para ele, senta aqui do lado. Você diferenciava, no meu entender, por causa disso. Você botava aqui na perna e falava, vamos falar mais de perto, sem nenhuma outra conotação. Tem uma diferença entre você falar para alguém, senta aqui do lado, senta aqui, e botar no colo. O que eu sentia da sua comunicação era essa, era mais do que o amigão, sabe? Era aquela pessoa que intimamente, também no bom sentido, trazia a mensagem para o coração, para o sentimento das pessoas. Porque o rádio não é só tocador de música, o rádio não é só notícia triste ou fake news ou não. O rádio é companheiro. E ele bate aqui na gente, aqui dentro, que é aquilo que a gente precisa como companhia e como amizade. Então você diferenciava, no meu entender, dos colegas, porque por mais que eles aproximassem, você botava no colo. Agora pode seguir, eu já fiz o meu direito de resposta. Eu lembro que uma das sugestões do Townsend, que foi meu grande mestre, né? Ele me chamava de Cezinha, né? Cezinha, faz o seguinte, imagina alguém que você goste, que você sabe que está do outro lado ouvindo. Conversa com ela. Se você conversar bem com essa pessoa, as outras também vão pensar que é com elas, né? Aí eu me lembrei de coisas, Luiz, que
eu no interior ouvia e eu achava tão fantástico. Falei, será que ele está falando para alguém específico? Será que está falando comigo? Eu lembro do Ferreira Martins apresentando um programa dele que chamava Programa da Tarde, em estilos diferentes, mas situações muito parecidas. Ele falava assim, com a permissão de todos que estão ouvindo o Programa da Tarde, essa aqui é só para você, feia. E tocava geralmente uma música bonita, romântica, tal. Eu lembro de um monte de meninas que falavam, olha, que coisa, ele está falando para mim. Mais tarde, conversando com o Ferreira, ele falou que conversava com a namorada dele, né? E aquilo me marcou, né? Eu falei, olha... E o Tausano falando isso, eu também imaginava a minha namorada, que é minha esposa, que eu sou casado até hoje, há 40 e tal anos, né? E eu falava para ela. E eu sei que falando para ela, que estava me ouvindo, eu tinha certeza que ela estava ouvindo, pelo menos eu imaginava que estivesse ouvindo, então virava uma conversa mesmo, né? Do tipo, você percebeu quem está tocando gaita aqui é o Stevie Wonder no disco do Djavan? Ficou legal, né? Você gostou? Tá bom, daqui a pouco eu toco outra. Então, realmente era um diálogo, né? E eu acho que isso fez sucesso, né? Porque essa carência que você falou, numa cidade desse tamanho, como é São Paulo, às vezes a gente vive aqui em milhões de pessoas, mas muitas vezes a gente vive numa solidão, né? Apesar de ter tanta gente, às vezes o vizinho do lado nem sabe o teu prenome, né? A gente mora tanto tempo no mesmo lugar, não sabe teu nome. Você fala, acho que eu conheço essa pessoa. É sim, ele é minha vizinha. Então, essa carência, né? O rádio supriu num bom tempo. Hoje, eu acho que ele continua fazendo a função dele, mas eu acho que isso é assunto para mais para frente, né, Lu? Sim, sem dúvida. Quando eu estudei a teoria da comunicação lá em 1967, com a minha sempre querida e ainda viva professora Nelly de Camargo, ela falava do tal do Marshall McLuhan e falava da comunicação quente ou fria. Sem entrar em detalhes e muito menos em áreas universitárias, o rádio que você fazia era o rádio quente. Era a comunicação que chegava. Outras pessoas, e não vai aí nenhum demérito, são estilos de locução ou estilos ou modelos de emissora. Às vezes a emissora não permite isso. Ela não deixa você chegar tão perto, você ser tão minucioso como se estivesse falando com um por um, porque, para todos os efeitos, aquele modelo de rádio é para você falar num serviço de alto-falante e ter um montão de gente do outro lado. Isso é verdade, é sempre assim. O rádio é um grande alto-falante, só que cada um do outro lado quer e pensa que o rádio é feito para ele. Esse é o grande segredo da comunicação. Você chega no intelecto, mas você chega no coração das pessoas. Retomando a conversa que eu interrompi, você dizia que o Tutinha, que tinha uma rádio, que era dono, ainda é, hoje ele é o presidente do grupo Jovem Pan. Naquela época, ele estava cuidando de uma emissora de frequência modulada, que era outra frequência participante do grupo Jovem Pan. Jovem Pan sempre foi a grande rádio de São Paulo, como todos nós conhecemos, e o Tutinha resolveu não só fazer o Mike Nelson, que ele fazia com um grupo de amigos e parentes, e era o grande sucesso dos finais de semana de São Paulo, muito divertido, por sinal, mas ele resolveu fazer uma rádio que trouxesse música, que é mais barato. Um dia a gente conta com mais detalhes, não vou tirar o horário do César, mas por que o FM começou com música? Só porque ele tinha bom som? Não, porque é barato. Você não precisa contratar grandes equipes, você toca disco, o disco chega de graça na rádio, pelo menos chegava, mas enfim, ele fez uma rádio gravada, e aí vem o projeto do Jornal do Brasil, da Rádio Cidade, em São Paulo. Então, repetindo, 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, do ano de 1980. E aí, coloca assim, em polvorosa toda a família Machado de Carvalho, porque atrapalhou. A Jovem Pan era a rainha das rádios FM musicais, e, de repente, veio uma rádio conversando, com um estilo novo e tal. E aí, como você disse, o Tutinha resolveu
se mexer, no bom sentido. Isso você deve estar falando de julho, agosto de 1981, ou seja, levou um ano, né? A Rádio Cidade ainda estava crescendo e tal, e aí o Tutinha resolveu fazer uma alteração na programação e teve que mudar tudo, inclusive estúdios, fisicamente falando, né? Porque aquele gravado era simples, era um estúdiozinho simplesmente com uma técnica, e as outras gravações eram feitas em outro estúdio. Como é que você chegou nesse outro lado da rádio, da Avenida Paulista? Engraçado que é literalmente o outro lado, né? Uma das peças publicitárias do lançamento daquela nova equipe que estava sendo formada era exatamente que a gente tinha mudado de lado da Avenida Paulista, né? Porque a Rádio Cidade era na esquina com a Pamplona, no número 1294. A Jovem Pan era 2 quadras para trás, no Winston Churchill, no 807. Então, lado ímpar e lado par. E como eu sempre brincava muito, eu vou tirar mais uma do fundo do baú para tocar para a gente aqui. Uma das peças publicitárias é essa, assim, uma pessoa transportando um baúzinho, né, atravessando a Paulista para chegar lá no outro edifício, né, que eles tinham um acordo com os jornais, principalmente o Jornal da Tarde, né, que o JT, que era fantástico, e publicava essas chamadinhas anunciando a nova, que chamava a Turma da Pan, né? Teve a Turma da Cidade, depois virou a Turma da Pan. Nesse pessoal, ele quebrou ao meio a equipe da Rádio Cidade. Ele conseguiu levar para a rádio dele aquela característica da Rádio Cidade e criou um problema para o Tausa na época, né? Que teve que fazer uma nova equipe. O Tausan tinha uma vantagem que era assim, ele tinha um time de locutores e ele já vinha preparando, talvez já percebendo que alguma coisa pudesse acontecer, ele dizia, olha, eu tenho os locutores titulares e os folguistas. Mas, na verdade, aquele folguista, ele estava preparado para entrar em qualquer horário, né? E porque eles faziam os finais de semana, faziam a noite, rodavam os horários todos, então qualquer horário que desse algum problema, seria como a base dos times de futebol hoje, né? Que o cara sai um goleiro, ele já tem outro goleiro pronto para entrar, sai um lateral, ele bota o outro que ele já tem lá. E foi assim que aconteceu, porque foi eu, o Paulinho Leite, o Serginho Leite, que era um desses que estava começando O Serginho já era da Pan AM, que ele fazia o show de rádio, né? Mas ele começou a se dar muito bem fazendo as apresentações dele e usando um pouco daquele que ele fazia no show de rádio, que era um pouco de humor, tal, dentro da Rádio Cidade. Bom, enfim, ele montou um time de locutores que quebrou as pernas naquele momento da Rádio Cidade, ascendeu novamente ao primeiro lugar que ele tinha perdido, né? E nesse espaço de tempo teve outras emissoras que também incomodaram na audiência, mas não no estilo da Rádio Cidade, né? Como foi o caso da Manchete, tinha outra forma de apresentação, né? De apresentadores, muito bons, todos eles. Aí da Rádio Cidade saíram esses, a Rádio Cidade perdeu a audiência que tinha, a Manchete subiu um pouco, mas veio atropelando lá de baixo a Jovem Pan do Tutinha e chegou novamente ao primeiro lugar. Engraçado que da Rádio Jovem Pan nasceu um terceiro estilo, né? Que já não era mais aquele formato da Rádio Cidade. Aí entrou produções que a Rádio Cidade não tinha, né? Era música, o locutor, excelentes vinhetas, mas não tinham programas, não tinham programetes, não tinham quadros, não tinha nada, né? E até porque ela estava em primeiro lugar, não precisava ficar inventando nada. Aí a Jovem Pan começou a inventar alguns quadros, foi surgindo uma coisa mais produzida. E era fácil para quem estava ali na Jovem Pan naquela época, porque tinha toda a tradição de produções da Jovem Pan AM, né? Então começou a usar coisas que
a Rádio Cidade não fazia, como era Piruinha da Pan, né? E aí foi o Romagnoli para lá, que era o nosso jornalista, e passou a ser não só jornalista, mas também alguém da produção e da promoção, né? Então botava viaturas no ar, que para mim era fantástico, achava fantástico aquilo, né? O repórter andando pela rua e chamava a central técnica, falava, ó, estão chamando aí para entrar. E entrava, nós trocávamos ideia. Então, saiu uma terceira vertente, né, de rádio. Eu estou me estendendo muito, Luiz. Se tivesse, me corta, tá? Que eu adoro falar. Olha, você não só não está se estendendo, como está deixando passar em alguns momentos, você vai muito rápido para o outro assunto e não conta certos detalhes do seu horário, do que acontecia durante aquele período em que você estava no ar. Vocês tinham patrocínios exclusivos, algumas coisinhas que é sempre bom a gente contar para as pessoas, porque a própria área comercial da Jovem Pan, não só porque tinha que pagar, né, de repente, salários para locutores, no mínimo, você tem 4 locutores durante o dia, 4 vezes 4, 16, você tem a madrugada no ar ou não, né, e 4 vezes, são 4 vezes 5 horas por lei, você não fica no ar às 5 horas, você fica 1 hora à disposição de gravação de comerciais, etc, etc, mas de qualquer maneira, são 5 horas de cada um. Então, 5 vezes 4, 20. No mínimo, se você não tivesse a madrugada funcionando, você teria que ter 5 locutores. Aí você tem a folga, você tem o final de semana, né? Uma folga por semana para cada um. Então, era um dinheiro que eles não tinham no caixa, porque uma coisa é investir e outra coisa é pagar o dia a dia. E aí eles resolveram fazer um tipo de comercialização diferente. Isso eu acho que é bom também a gente contar, porque faz parte da história do rádio. Cada um de vocês entrava com um patrocinador exclusivo. O seu horário era patrocinado por áudio, a lógica do som. Lembra-se disso? Eu me lembro. E o Serginho, na época, foi fazer o meu horário um dia, e ele é muito sarrista, né? Mas quase que a gente perdeu, e quase que eu perco o patrocínio, né? Porque ele, para tirar sarro, esse horário é um oferecimento de áudio, a lógica do som, né? Brincando com a loja, então o cara falou, mas como uma lógica, eu sou a áudio. E a áudio, para quem conhecia, na época é onde você comprava o melhor equipamento, né, de áudio. E realmente, Lu, foi a forma que eu fui aprendendo, né? A vida é assim, é engraçada com a gente, né? Eu imaginava, puta, já, apesar de ser muito novo, mas eu já tinha passado por várias experiências, e falei, olha, o que eu estou aprendendo? E aí eu fui ver que aquilo chamava patrocínio americano, né? Que você tinha os comerciais do intervalo, mas você dava o testemunhal de um patrocinador. E esse patrocinador ajudava a pagar o teu salário. E olha, aquele time foi muito bem pago naquela época, porque o Townsend, quando ele fez o time dele na Rádio Cidade, além dele pagar razoavelmente bem, tinha um acúmulo de função, né? Que a gente era o locutor e operador, né? E quando foi para a PAN falou, não, nós vamos pôr operador aqui, eu já tenho o meu time de operadores. Mas aí foi visto que não daria certo, né? Aquela linguagem que a gente fazia, ela era possível, porque você não filtrava. Não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu adoro os meus amigos operadores todos, sempre me dei muito bem trabalhando com eles. Eu acho que o AM seria impossível fazer, apesar de que o Zusa Homem de Melo foi o primeiro a fazer, que eu vi fazendo no AM assim, né? Ele operando a própria mesa. Mas pelo tanto de coisa que tem que se operar ao mesmo tempo, seria inviável no AM. No FM dava, mas na verdade era o filtro. A gente não queria filtrar a ideia, você falar para o fulano, olha, pega tal vinheta, que hora que eu falar tal coisa, se eu falasse Jovem Pan, aí ele colocasse lá a rádio do seu rádio,
eu não precisava filtrar essa informação. O que já vinha pela minha cabeça, eu já fazia e dava certo. Então, o salário acabou ficando alto na época, né? E eu vi essa forma de formato americano de patrocínio, onde pelo menos das 6 da manhã até as 7 da noite, era o horário que... e o Beto Rivera também foi, né? Ele fazia o Hit Parade da PAN. A rádio, ao contrário do que era da Rádio Cidade, que era horas pares, trocava de locutor, na Jovem Pan era horas ímpares. Então, das 7 às 11 era um locutor, das 11 às 3 outro, das 3 às 7 outro. Foi aí que eu travei conhecimento com o jornalismo, né, que eu me apaixonei pelo jornalismo. Fiz também a Jovem Pan AM, era um garoto, né? Mas na época, Randall Juliano apresentava o Show da Manhã, ele estava saindo da Jovem Pan, saindo da apresentação. O seu Tuta, que é o dono da Jovem Pan, falou: olha, eu gosto muito do seu jeito, menino, de falar. Você quer fazer o Show da Manhã? Eu te confesso, Lu, eu não tinha ideia do peso que era fazer aquele programa. Quando eu me dei conta das pessoas que tinham passado por aquele programa, caiu a minha ficha. Mas aí eu já estava dentro. Aí eu já não tinha mais como sair. Né? Para lembrar alguns: Calil Filho, Hélio Ribeiro, Marcos Baby Durans, o Baby, Randall Juliano e mais um, Fausto Canova, que também Fausto teve Canova. uma marca. Fausto Augusto Batistetti, na Pia Batismal, também deixou uma marca, porque cada um imprime a sua maneira de apresentar. Siga. Olha, tanto que eu fui me tocar, que eu falei, caramba, você apresentou o Show da Manhã. Porque quando eu saí do jornal, do Show da Manhã, da Jovem Pan, foi a minha volta para... Eu voltei para a cidade ainda, né? Fiquei mais um tempo na cidade, fiquei 2 anos na cidade. Lu, acho que eu vou criando umas amizades. Como eu não crio inimizade onde eu trabalho, as portas vão ficando abertas, né? Então eu tive 2 passagens pela Rádio Cidade. Com essa última vez agora no Jornal da Manhã, foram 3 vezes pela Jovem Pan. Na Bandeirantes também 3 vezes. Porque são, se você vê, desde 79, né, que eu estou no rádio em São Paulo, então é bastante tempo. Então passa um tempo aqui, outro tempo acolá e sempre voltando. Mas eu saí daí e fui para Globo, né? E na Globo conheci mais um monte de gente que eu não tinha conhecido da outra oportunidade, né? O Edson Guerra, que era o diretor da rádio na época, quem mais que eu conheci? E eu sou fã desse povo, Luiz. Eu vou trabalhar, mas eu fico com cara de bobo perto deles, né? Primeira vez que eu conheci, que eu tive a oportunidade de gravar um comercial num estúdio, chamava Nossa Estúdio. E era uma meca, né? Quem quisesse gravar tinha que passar. Falou, gravei no nosso estúdio. Eu falei, olha, nós vamos fazer uma dupla, tá? Você e mais um locutor. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu falei, eu sou o famoso César Rosa, da Rádio Cidade, vou gravar. Não tenho medo de ninguém, que venha que vier, menos o Ferreira Martins. Eu entro no estúdio, com quem que você vai fazer dupla? Com Ferreira Martins. Lu do céu, minha perna tremia, tudo tremia. Eu falei, gente, é o homem que eu ouvia meu tempo todo, né? Eu sou fã, eu acho ele perfeito, locutor excelente. Como é que eu vou fazer agora para gravar? Gravei, disfarcei, né? Gravei, ficou bom, o comercial foi premiado, mas até hoje, quando eu voltei para a PAN agora para apresentar o Jornal da Manhã, que eu sentei na mesa e fiz o tradicional lá, vambora, 6 horas, 15 minutos, repita, 6h15. Quando eu vi aquelas frases do Josival Peixoto, você é testemunha real da história, está começando mais um Jornal da Manhã e tal, te confesso que eu tive vontade de chorar. Eu falei, não chorei porque
Eu falo, o que um homem barbado desse aqui está chorando de ouvir um outro falar? Mas eu te confesso que foi... É o fã que fala. Né? Então, eu sou muito fã, sou teu fã, sou fã de tantas pessoas que passaram por aqui, né? A gente tem um grupo de amigos que eu estou conversando com eles. Eu falo, gente, eu estou conversando com o cara que mudou o rádio. Olha, esse aqui fez isso, esse aqui inventou tal coisa. Você já deve ter falado das suas histórias aqui, né? Mas a sua melhor de três é coisa tão boba que está intrincada na vida do rádio que, de repente, você está com a pessoa que criou aquilo, né? Você fala, olha, esse cara mudou. Eu lembro da gente, eu estava falando de uma das passagens pela Jovem Pan, e nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos lá. Você criou um negócio que para mim é fantástico, que eu ouço até hoje e me emociono, e esses dias no YouTube eu botei uma música da Simone, né, para tocar, e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo uma assinatura com o nome da rádio, e era você que tinha instruído ela a fazer, né? Você lembra que estava cobrindo um show, e ela Sim. cantando, eu não lembro qual é a música, mas ela fala, olha a Pan aí, gente, e faz uma brincadeira e canta o nome Jovem Pan. Então, é parte da história, né? Eu convivo com a história, né? O que eu posso fazer? Eu tenho amigos que escreveram aí, como é que é? 100 anos de história, né, Lu? O negócio é o seguinte, conversamos, você contou uns pedacinhos da sua vida e o programa está chegando ao final. Eu não vou deixar barato, porque você disse que acelerou demais, mas você deixou de contar detalhes, e os detalhes é que são importantes. A gente pode retomar isso, se você concordar. Nós, em outra oportunidade, faremos mais uma hora de conversa para contar detalhes que escaparam, até porque a memória às vezes vai falhando, ou então porque um assunto engancha no outro, né? Faz aquele pau de enxurrada aí, e para aqui, para ali, você vai deixando de lembrar ou de conversar. Eu tive uma parceria muito gostosa com você no Show da Manhã. Quem diria eu, apresentador de um pedaço, de um trecho, de uma sessão no Show da Manhã, que começou por causa da Simone, que você citou. Mas isso tudo nós vamos conversar num próximo programa. Eu só posso dizer que adorei rever você, que faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, e agora, apesar de estarmos cada um em sua casa, cada um isolado como manda o figurino, o protocolo, naquele tempo era figurino, hoje é protocolo. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a sua história no rádio. A minha história deixa para lá, eu vou contando a miúde aí. Foi bom demais estar com você. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas histórias e pela sua lição de vida, e a gente volta a conversar em breve. Obrigado, Lu. Olha, eu conto um monte de historinhas no meu podcast, que foi inclusive premiado pela PCA, né, que ganhou o prêmio de melhor podcast do ano passado. E falar na primeira pessoa é muito esquisito, né? Eu ganhei o prêmio, não. Foi o rádio que ganhou. Então, se alguém quiser ouvir, tá nas plataformas digitais, é só procurar ou pelo podcast do César Rosa ou Atenção, Silêncio no Ar. Tá bom? Beijo, Lu. Obrigado. Um segundo de silêncio só para fazer suspense. Você volta, faz um outro programa com a gente em breve? Ô, Lu, confirma. Com o maior prazer. Só você mandar a data, a hora que você quiser gravar. E vamos aproveitar que a gente está confinado, né? Então, eu tenho as minhas coisas aqui que eu faço, que eu trabalho em home office, mas o tempo fica livre. Né? Eu não tenho que me deslocar de São Paulo correndo, não. O tempo está aqui. Eu faço as minhas coisas e sobra tempo. E nessa sobra de tempo, se a gente puder contar histórias, que delícia vai ser. Confirmado, Lu. Só marcar e vamos fazer. Obrigado, César. Até mais. Este foi César Rosa da Silva, o conhecido César Rosa, apresentador de rádio, locutor, DJ, disc jockey e hoje contador de histórias em seu podcast Silêncio. O rádio está no ar. Voltaremos a conversar na semana que vem. Obrigado a você que ficou até agora com a gente. E tem mais na semana que vem, sem dúvida alguma. Até já.